capítulo 1, versículos de 1 a 14. Efésios capítulo 1, de 1 a 14. Pedir ajuda aos irmãos na leitura. Vou ler o primeiro, os irmãos continuem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros, paz a parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Podem sentar. Pois bem, irmãos, vamos dar início hoje à carta aos Efésios, uma carta bastante conhecida por todos nós, dispensa comentários maiores, até porque somente ler esses 14 versículos, teria o que discutir, o que pensar, talvez ao longo da semana, até domingo que vem, sem parar. É uma carta bastante importante, uma carta que traz os fundamentos da verdadeira fé e agora tratando com a igreja. É o título da nossa lição: Bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Nós temos o conhecimento, a história bíblica nos mostra que a intenção de Deus, a prioridade de Deus era instituir um povo para si. E ele escolheu, Deus escolheu o povo de Israel para tal. E às vezes nós queremos questionar a vontade de Deus em determinados momentos, por quê? Por que aborreceu Esaú e escolheu Jacó e tudo mais? Por que disso? Simplesmente a vontade soberana de Deus agindo na sua criação. Simplesmente isso. Só que em um determinado momento da história, e nós sabemos disso, Israel é deixada de lado. Porque veio para o que era seu, os seus não receberam. Agora essa porta da graça ela se abre a todo aquele que crê. Aí ele fala, primeiro do judeu, esse é o povo escolhido, Deus vai tratar com eles no final, vai ter um tratamento ainda com Israel, mas agora só lá no final Israel volta à cena. Só que agora o momento é da igreja. O momento é daqueles que seriam, no tempo de Jesus, os gregos, que eram o restante da humanidade. Existiam judeus e gregos. Então o mundo era grego na época. Então quando se fala, tirou o judeu de lado, o restante agora são gentios, são os gregos. O grego significava gentil. Hoje, no nosso caso, são os não-judeus. E quando se fala de Israel, ainda se faz uma confusão hoje
as pessoas entendem como se fosse o Estado de Israel atual. E não tem nada a ver com isso. É o Israel físico, são as pessoas, né, são os judeus, pessoas que estão espalhados por todo o mundo. O Israel bíblico não é o Estado de Israel criado pela ONU. As pessoas confundem isso, acham que se acontece qualquer movimento lá dentro do país, Israel é o Israel bíblico, é o Israel de Deus, nada a ver. É outro, um nível acima. O Israel são os judeus que foram dispersos. Então agora, Deus ele trata com a igreja. E essa carta aos Efésios, ela traz os fundamentos, ela traz a posição dos cristãos. A minha Bíblia ela traz o subtítulo aqui a partir do versículo 3. E um ponto interessantíssimo, o nosso comentarista aqui da lição, ele foi muito feliz, não sei se todos os irmãos leram, ele foi muito feliz nos seus comentários, gostei muito da forma que ele abordou esse assunto, de forma objetiva e simples. Do versículo 3 até o versículo 14, nos originais, não tem ponto final. É um texto só, do versículo 3 até o versículo 14. Então, Paulo está fazendo uma descrição apenas. Nós aqui pontuamos, colocamos vírgulas, às vezes uma concordância, muda uma palavra ali para ficar mais eficiente a leitura do texto. Mas do versículo 13 até o 14 não tem ponto. É um texto só. A pontuação aqui do nosso escritor, Luiz César Nunes de Araújo, foi quem montou essa lição aqui, ele traz como versículo-chave o versículo 7 desse capítulo, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. É o versículo-chave da nossa lição. Eu vou pular aqui, irmãos, o primeiro tópico, que é a questão da visão panorâmica da carta. Não nos interessa muito nesse momento fazer essa visão. Interessa-nos o que está a partir do versículo 3 em diante, que é o que nós vamos começar a observar agora. Bênção de ser escolhido pelo Pai, versículos 3 a 6. Somos o novo povo de Deus e há bênçãos grandiosas para nós. Estou lendo um comentário da revista. Paulo a chama de toda sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos que vêm do próprio céu, dos lugares celestiais para nós. Interessante notar que o versículo 13 a 14, que eu já disse, não só há ponto final no fim do versículo 14. Isso significa que o apóstolo está tratando de um assunto apenas. Isso é, toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, que ele dividiu em bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que houvesse o mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Deus colocou a nós e a Cristo juntos na sua mente e resolveu tornar-nos seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo. Stott diz: escolheu-nos, nos predestinou. São expressões chaves da doutrina da eleição. É interessante, irmãos, que quando se trata dessa questão, eleição, predestinação, a escolha, sempre tem, vamos dizer assim, questionamentos. A doutrina da eleição é muito clara na Bíblia. Muito clara. Desde quando nós começamos a ler de Gênesis para cá, é muito evidente que Deus escolheu para si um povo. É muito evidente que Deus escolheu, Deus tratou especialmente com algumas pessoas para que elas dessem origem a um povo que fosse seu. Isso aí não tem o que discutir, é muito claro, é muito evidente para qualquer um que estuda a palavra de Deus sem ideologia. O problema é quando nós abrimos a Bíblia e queremos ideologizar o que está aqui. Não, eu só aceito se for da minha linha de raciocínio. Não. A palavra de Deus é muito clara em relação à eleição, a escolha de Deus por um povo específico. Ele escolheu e acabou. O problema, não só dessa doutrina, como de outras mais, inclusive doutrinas que nós adotamos, é quando nós queremos sistematizar e engessar coisa demais. Por exemplo, nós estávamos conversando ontem a respeito
de alguém que escolheu guardar o sábado. Se eu, no meu entendimento bíblico, entendo que o cristão hoje precisa guardar o sábado, e isso não implica na minha comunhão com os demais irmãos. Eu não quero convencer a igreja de que eu estou certo. E de que isso também não é um empecilho para que a palavra de Deus chegue até outra pessoa. Não, eu só prego para quem aceita o sábado. Não, eu só congrego com quem aceita o sábado igual a mim. O problema é esse. Assim como Paulo, ele tratou com alguns crentes, inclusive sobre o sábado. Mas se você acha que deve guardar, guarde, mas que isso não atrapalhe a sua comunhão com os demais. Esse tipo de doutrina em relação à eleição, como eu já disse, é claro. Só que ela não pode ser um empecilho para a nossa comunhão. Ela não pode ser algo que nos divida. Né? Existem irmãos que defendem essa doutrina de uns e de outros. Está errado? Não. Existem os deuses. Para mim, não faz. E eu acredito, o meu ponto de vista é muito claro. Não tem como nós dizermos que a predestinação é apenas especulação humana. Ela está na Bíblia, muito bem registrada. Só que, como eu disse, quando nós tornamos a coisa um empecilho para a nossa unidade como igreja, isso já não é mais uma coisa que edifica. Já é um empecilho para o nosso crescimento. É claro que o grupo, nós aqui, o grupo fechado, Casa de Oração do Bela Vista, nós temos que ter coesão naquilo que nós entendemos como doutrinas básicas. Não adianta eu guardar o sábado se aonde eu congrego não é ensinado isso. Desde que a minha guarda do sábado não impeça a minha comunhão. É uma coisa que nós precisamos amadurecer na nossa mente. Que para muitos o sábado implica em salvação. Aí a coisa complica. Se eu entendo que o sábado implica em salvação, só vai ser salvo quem guarda o sábado, aí complica. Infelizmente nós não temos embasamento bíblico para tal. Mas, se o irmão escolheu não comer mais carne de porco, tudo bem, mas porco para nós. Só que isso não pode atrapalhar a nossa comunhão. Poxa vida, irmão Maravilha, você está comendo, poxa vida, costelinha de porco aí, é isso, isso é pecado. Que nós possamos amadurecer isso em nós. Em relação aqui à eleição, Stott, ele faz 3 afirmações muito interessantes. É uma revelação divina, está aí no ponto 1. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Ela está muito bem registrada na Bíblia e a gente não vai entrar em discussão disso. É uma doutrina bíblica, está aí os textos, Romanos 8, 28, 11, 36, 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10 e assim vai. É um incentivo à santidade. Infelizmente, tipo de doutrina como essa, ela traz para nós um sentimento de que eu não preciso mais fazer nada. Uma vez que eu estou, é essa discussão que nós precisamos trazer. Tudo bem, eu sou eleito, eu sou predestinado, eu estou aqui porque Deus me escolheu. Ok, até aí tudo bem. Agora eu não preciso fazer mais nada. Eu não tenho nenhum fazer, eu não tenho nenhuma obra a executar dentro da predestinação de Deus. Não. É um incentivo. A predestinação é eu entender que eu fui predestinado, a igreja entender que ela foi predestinada, deve ser um incentivo à santidade da própria igreja. A doutrina da eleição é um incentivo à santidade. E não uma desculpa para o pecado, é o inverso. Porque eu fui predestinado, isso deve gerar em mim um incentivo, eu devo ser incentivado por isso a me manter santo diante de Deus. Aí eu cruzo os braços e falo, não, eu estou aqui porque eu fui escolhido.
E os demais não adianta mais eu pregar porque eles estão escolhidos também para o inferno. Aí eu deturpei totalmente a doutrina da eleição. É exatamente a escolha de Deus, é exatamente para trazer em nós um sentimento de que isso é tão importante na nossa vida, de nós sermos escolhidos, de sermos nós, poderia ter sido outro. É um mundo hoje aí com quase 8 bilhões de pessoas, porque eu fui escolhido. Aí sobe para minha mente aquele pensamento de não, nós somos melhores. Assim como muita gente tem equivocadamente o pensamento de que os judeus eles são melhores, são humanos melhores do que os demais. Não é nada disso. São tão pecadores, tão errôneos como nós. É claro que Deus ele tem um tratamento, e isso a história bíblica diz mais uma vez, um tratamento diferente com eles. Diferente. Mas eles são humanos iguais a nós. Não tem nenhuma diferença. Muito pelo contrário, eles são mais teimosos em algumas situações do que nós. É um estímulo à humildade. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não motivo para orgulho, é o que a gente está falando. É uma doutrina importante, nós devemos sim discutir ela. Lá na frente, essa mesma lição vai falar contra o universalismo, que é uma coisa também complicada de você tratar, porque quando eu defendo a eleição, o universalismo ele fica sem lugar, ou uma coisa ou outra. Tem como eu ser a favor dos dois pontos. Só que, como nós estamos traçando aqui, Paulo ele quer trazer para nós um sentimento de que a nossa posição agora em Cristo não deve gerar em nós orgulho. Porque o povo judeu, até mesmo aqueles com os quais o próprio Jesus tratou, eles eram orgulhosos por serem descendentes de Abraão. Eles até respondiam o próprio Jesus: você está querendo nos libertar de quê? A gente nunca foi escravo de ninguém. Não. Agora em Cristo nós somos escolhidos por Deus. Jesus Cristo veio para um povo escolhido. É difícil nós tratarmos um sacrifício na cruz de Jesus por toda a humanidade, sendo que a maioria dela não vai crer. Isso é um assunto delicado de se tratar, porque em certa parte o sacrifício de Jesus seria em vão, seria falho em relação ao universalismo. Jesus ele morreu para o povo escolhido, para aqueles que viriam a crer. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Só que isso não deve gerar em nós orgulho. Deus não escolheu Israel por ser um povo mais importante que os outros, mas porque o amava. Isso está lá em Deuteronômio 7, 7 e 8. A escolha do povo de Israel por Deus. Só que mais à frente o povo de Israel é deixado de lado. Não, de vocês vem depois. Agora eu vou tratar com os gentios. Por essa razão, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de podermos alegar que temos qualquer mérito. A eleição de Deus é livre, abate e aniquila todo o merecimento, todas as obras e todas as virtudes humanas. Até hoje, né? Às vezes nós discutimos algumas teologias por aí, algumas teorias em que o homem participa do plano de redenção. Inclusive tem algumas teologias por aí, estava ouvindo outro dia, que colocam até o próprio Satanás como participante da redenção do homem. É um negócio, uma confusão incrível que as pessoas fazem tentando tirar a grande obra feita por Jesus, somente por Ele, incompleta. Nós só abraçamos e entramos nela. O resultado disso tudo é a adoção. Está no versículo 5.
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina da eleição tem como resultado a adoção. Na eleição, Deus pretende adotar-nos e nos fazer filhos e filhas de sua família. Que privilégio! Mas a filiação também subentende em responsabilidade. É o que Paulo está querendo suscitar na igreja. Olha, vocês não fazem parte da igreja por mérito de vocês. Vocês não têm nada que Deus precisa, vamos colocar assim nessas palavras. Deus, Ele simplesmente escolheu vocês para estarem na posição que vocês estão. Entendam isso. Só que, agora, uma vez entendendo a posição que vocês estão, isso implica em vocês uma carga de responsabilidade. Agora sim, tenho o que fazer dentro dessa eleição. Eu sou eleito, eu fui escolhido por Deus, mas agora eu tenho algo a fazer. O Pai Celestial, Ele nos disciplina a fim de sermos participantes de sua santidade. A expressão parece unir o privilégio e a responsabilidade da nossa adoção. É perante Ele, ou seja, na presença dEle. Viver conscientes de que estamos na presença de nosso Pai é privilégio, como também desafio constante de agradar a Ele. Nós temos um Consolador em nós estamos como igreja, como embaixadores de Deus aqui no mundo, nós temos uma missão a cumprir, e essa missão ela precisa ser feita da forma adequada. Assim como o próprio culto a Deus, Ele não deixou, eu gosto muito da fala de um irmão, que ele diz que Deus não deixou a igreja em liberdade para escolher a forma de cultuar a Deus. Deus ele é muito claro na sua forma, na forma que Ele quer que o culto aconteça. Desde lá do princípio, quando Ele institui lá o tabernáculo, os mínimos detalhes foi tudo traçado por Deus. E aí se não fizesse igual Ele tinha ordenado, lá dentro mesmo ficava. O sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava e não saía mais. Saía, mas sem vida, arrastado por uma corda. E hoje a igreja não é diferente. A nossa vida como igreja não é diferente. Existe todo um preceito que o próprio Deus ele traz para nós, os fundamentos de como a igreja deve se portar, como a igreja deve seguir. Só que quando nós não entendemos primeiro a nossa posição, né, e Paulo ele começa numa sequência muito boa, entenda a posição de vocês primeiro, depois nós vamos tratar das outras coisas. Vocês são escolhidos e selados, mas vocês têm algo a fazer. Viver conscientes que estamos na presença, isso nós já lemos. Logo, a verdade da eleição divina deve nos levar à justiça e não ao pecado. E uma sincera gratidão em espírito de adoração e não ao orgulho. Em consequência, devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele e viver para louvor de sua glória. Nós não devemos olhar para as outras pessoas com aquele olhar de que, puxa vida, eu sou escolhido, esse aí está indo para o inferno. Não, aquele também pode ser um escolhido. E a nossa missão é trazê-lo para dentro. A igreja, quando nós analisamos o papel da igreja ainda na sociedade, a igreja não vai convencer aquele que já está destinado à perdição. A igreja ela não tem essa missão com aqueles que estão caminhando por livre espontânea vontade, e muitos não vão querer, não adianta. O papel da igreja é fazer o chamamento dos eleitos, dos escolhidos. A igreja ela tem uma missão. Israel só volta à cena bíblica lá no final, quando a igreja cumprir a sua parte. A igreja ela tem um papel, o id, por todo mundo pregar e ser uma evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo é da igreja. Israel só volta à cena, o povo escolhido primeiro. Só volta à cena depois que a igreja aí entra na escatologia.
depois que a igreja sai. Eu não sei se sai ou se não. Mas Israel só volta à cena da história depois que a igreja termina a sua tarefa, que é levar esse evangelho e deixar toda a humanidade sem desculpa. Porque hoje nós podemos entender que muitos ainda vão chegar diante de Deus com uma desculpa, né? Poxa, mas eu não ouvi. Como que eu seria salvo se eu não ouvi? Como que eu poderia aceitar esse Salvador se eu nunca ouvi falar? Mas a igreja está com esse encargo de deixar todos sem essa desculpa. Segundo ponto aqui, a bênção de ser redimido pelo Filho. Versículos 7 e 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículos 7 e 8. Redenção. A palavra denota uma remissão de dívida, mediante o pagamento de determinado valor. Em Cristo, fomos libertados das algemas do pecado, da escravidão imposta por Satanás. Isso nós já estudamos bastante nos últimos meses a respeito do preço pago por Cristo em nosso lugar, para nos trazer agora a esta posição. A história bíblica nos conta, Deus ele vamos dizer assim, ele tentou algumas vezes. A primeira tentativa foi com Adão cai, como o irmão Barnabé disse, Deus ali mesmo podia ter acabado com tudo e feito de novo, não. Teve, expulsou o homem do jardim, seguiu em frente. Daqui a pouco tem Noé. Deus faz um reset na humanidade, acaba com tudo, só deixa Noé e a sua família, mas não dá certo de novo. E lá na frente Deus faz mais uma tentativa agora com Abraão. Olha, a partir de você eu vou fazer uma grande nação. Uma situação totalmente adversa, totalmente possível, idade avançada, mulher estéril e tudo mais, nós sabemos a história. Mas ali Deus planta a sua predestinação. Olha, a partir de você, Deus ele escolhe a origem do seu povo. Olha, a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. E nós vemos depois, lá na frente, a história do povo de Israel. Uma história que ficava só entre cativeiros, e guerras, e problemas, e idolatria, e voltava para Deus, voltava para a terra, daí a pouco era cativo de novo. Nós conhecemos a história. Por quê? Porque o povo não entendia o seu propósito, a sua posição de escolhidos por Deus. O povo não conseguia entender. Deus os colocava no caminho, o último grande feito talvez, a saída do povo do Egito, que deu origem à Páscoa, a maior festa judaica até hoje. Olha como que Deus tratou com aquele povo. Toda a geração que saiu do Egito, não chegou ninguém lá em Canaã. Só Josué e Caleb, né? Nem o próprio Moisés não entrou. Então, Deus ele sempre tratou, Deus ele sempre investiu na humanidade, investiu no seu povo escolhido. Mas Israel, infelizmente, foi deixado, infelizmente ou felizmente para nós, foi teimoso a ponto de Deus deixando agora ficam de lado um pouquinho, que eu vou tratar com de cá. Eu vou tratar com os cachorrinhos, né? Assim como Deus, como Jesus disse, como aquela mulher disse para Jesus ali, né? Até os cachorrinhos comem, né? As migalhas. Mas então, irmãos, nós chegamos no versículo 7 e 8 que fala de redenção, preço pago. O homem, ele não conseguiria pagar o preço para retornar à presença de Deus. O homem, na sua falha, na sua teimosia, no seu anseio em distanciar de Deus, a partir lá do Éden, nós sabemos que todos aqueles que nasceram depois
nasceram inclinados para o mal, alguns mais, outros menos, mas todos com a raiz de mal em seu coração. E agora Jesus ele traz, e nós sabemos também, durante a história do povo de Israel, que existia talvez nós podemos colocar uma redenção, uma redenção limitada, né? Uma redenção temporária, que eram os sacrifícios. Até o autor aqui da nossa lição, ele traz isso. Todo aquele sangue ali sacrificial derramado nos cordeiros, que fazia, já prefigurava o próprio Jesus lá na frente, né? Nada que aconteceu com Israel foi à toa, foi em vão, foi aleatório, tudo apontando para Cristo lá na frente. E então, só Jesus Cristo, só o Filho do próprio Deus, podia pagar esse preço. E ele não poderia se apresentar à humanidade fazendo uso de todo o seu poder, porque assim ele não conseguiria ser, os homens, né? Roma não conseguiria prendê-lo e muito menos matá-lo, vamos dizer assim. Ele se deixou morrer, ele abriu mão de todo o seu poder. Ele foi 100% homem para sofrer, morrer e agora pagar o preço. Então, a redenção é uma palavra que ela traz a remissão de dívida mediante o pagamento de determinado valor. E qual foi esse valor? O sangue de Jesus. E nos tornou agora filhos adotivos do próprio Deus. E irmãos, né, em Cristo, irmãos de Cristo. Né? Algumas traduções falam de co-herdeiros, né, com Jesus. E é importante e é muito gratificante para a igreja quando ela entende essa posição, de libertos, filhos de Deus por adoção, né? O primeiro filho, não nos esqueçamos disso, foi Israel, e agora nós somos adotados nessa família, os filhos originais são eles, assim como acho que o próprio Jesus fala, né, do enxerto na oliveira, né? Alguns galhos foram cortados, outros enxertados, e ele vai falando, e daqui a pouco ele fala, olha, se eu podo até os galhos originais, muito mais os enxertados. Cuidado, vocês foram enxertados na oliveira. Agora nós fazemos parte da mesma planta, só que como através de Cristo. Isso também, irmãos, a eleição, a escolha de Deus por nós é uma herança. Versículos 11 e 12. A interpretação mais provável é que nós somos herança, propriedade particular de Deus. Isso tem ideia similar, aí vai citar aqui no Antigo Testamento, Deuteronômio, Salmos e tudo mais. Somos sua herança por causa da sua vontade e para louvor de sua glória. Ontem nós ouvimos uma mensagem ali na Nova Almeida sobre o texto ali de Eclesiastes 3, sobre o tempo. Sobre o tempo e o que nós estamos fazendo aqui. Qual a função do ser humano no mundo? Né? Ali quando o sábio Salomão ele experimenta de tudo um pouco na vida, e chega no final e fala, vaidade. Tudo é vaidade. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo vaidade. E chega lá no finalzinho, no capítulo 12, já no finalzinho, ele fala que, em suma, de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, o resumo é, teme a Deus. Não tem nada melhor que isso. Teme a Deus. Não existe, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu vivi, de todas as regalias, de todos os prazeres, de tudo. Eu fui aonde eu quis. Se você ler Eclesiastes, Salomão, a nosso ver, foi um completo louco, maluco. Ele fez de tudo. Mas no final ele salvou. Porque ele entendeu que tudo era vaidade. Ele construiu, ele edificou,
provavelmente teve filhos e filhas, comeu de tudo que tinha na época, né? Claro que às vezes nós queremos comparar, né, a época de Salomão com a nossa é totalmente diferente, mas o que ele pôde usufruir, ele usufruiu, chegou no final, nada a ver, tudo vai dar. Aquilo que nós às vezes corremos atrás a vida toda, chega no finalzinho, fiquei à toa. Vai dar, perdi tempo, esforcei à toa. E no final ele entendeu, teme a Deus. Teme a Deus. Nós somos, irmãos, a herança de Deus, da sua propriedade particular. Quando nós entendemos isso, da forma como deve ser entendida, não nos dá orgulho. Não, orgulho não. Mas deve brotar em nós um sentimento de gratidão, primeiro, por fazermos parte de uma família na qual nós não merecíamos fazer. Não tem nada em nós que nos faça merecer a posição que nós estamos. Não existe nada em nós. Muito pelo contrário. Deus ele trata com a sua igreja todos os dias. Se a igreja fosse perfeita em si mesma, o mundo já teria acabado. O desfecho final já teria chegado, porque a igreja já teria cumprido a sua parte e tudo teria terminado. Mas não. Deus ele trata com a sua igreja todos os dias, primeiro, com a rebeldia da igreja, com os problemas que a igreja tem desde o início, com o evangelho mais puro possível já tinha problema. Imagina hoje, com tantas teorias que vieram depois, com tantas divisões, com tantos não eu acho, não eu não concordo, que existe hoje. Então Deus primeiro ele trata com a igreja. E é isso que Paulo está falando aqui, olha, entendam a posição de vocês, não é qualquer coisa, vocês têm um papel importante na sociedade, mas isso não deve gerar em vocês orgulho. Não distrate as pessoas. Às vezes nós queremos pregar, mas com aquele sentimento assim, não, se ninguém entender, então ninguém aqui é eleito. Olha, como assim? Será que agora vamos complicar o negócio um pouco mais? Tudo bem, nós aceitamos a eleição, a doutrina da eleição, nós aceitamos a predestinação, nós aceitamos que a igreja é uma escolha de Deus, tudo bem? Sem nenhum problema. Mas a salvação é de Deus, ele dá quem quer. Não é que só a eleição é o caminho pelo qual Deus vai salvar o homem, não. Deus ele pode salvar quem ele quer, o momento que ele quer, do jeito que ele quiser. E não há nenhum argumento nosso que desminta isso. É simples assim. Às vezes nós, quando nós lemos a parábola, aquele dono da vinha, que saiu a contratar pessoas para trabalhar para ele, contratou alguns, eu gosto muito daquele texto, contratou alguns pela manhã, outros mais tarde um pouco, outros pelo meio-dia, outros à tarde, quase no finzinho já do expediente do dia, ele chamou mais outros. E no final ele foi pagar, ele pagou o preço da diária para todo mundo. Aqueles que tinham começado a trabalhar cedinho, falaram, mas como assim? Nós estamos aqui desde cedo, e eles chegaram até meia hora, eles vão receber o mesmo que nós não. Eu contratei, vocês vieram por esse preço, toma aqui o seu. Deus é o dono da vinha. Deus é o dono da lavoura inteira. Se Ele quiser, e da forma que Ele quiser, Ele vai. Às vezes nós nos prendemos a doutrinas. Às vezes nós nos prendemos àquilo que limita a nossa visão do todo. E esse que é o problema. A doutrina da eleição, nós entendemos, quando nós olhamos para nós, e entendemos que de nós mesmos não tem nenhum mérito de estarmos aqui. Eu fui escolhido. Só que isso não deve gerar em mim, mais uma vez, o orgulho ou o sentimento de desprezo pelos demais. Não. Aí que deve gerar em mim alegria, gratidão de fazer parte, de estar aqui, e agora eu tenho uma missão para cumprir. Agora eu tenho algo para fazer. Não é que eu vou conseguir pagar o que eu ganhei. Não tem como. Mas agora eu preciso trabalhar em prol desse dono da vida.
Porque nós temos, como igreja, uma missão a cumprir até o desfecho de toda a história. Versículos 13 e 14, irmãos, para nós fecharmos o nosso comentário e abrir para que os irmãos também comentem. Eu sei que os irmãos estão coçando aí para falar. Versículos 13 e 14. A bênção de ser selado com o Espírito, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. Ele nos dá a certeza de que Deus está ativo em nós. É o Santo Espírito da promessa citado pelos profetas, prometido por Jesus a seu povo. Paulo utiliza duas imagens para sublimar a significação do Espírito na nossa vida, que é o selo e o penhor. Nós vamos escrever aqui. Interessante, irmão, nós entendemos como igreja, e isso é um conhecimento que deve ser coeso no nosso entendimento, de que o selo do Espírito Santo da promessa, ele é imediato à conversão. Eu acho que nós não devemos ter, não sei se esse é o entendimento de todos os irmãos, mas o que nós entendemos pela palavra de Deus é que não há, isso, muitas teorias aí fora pregam isso, não há aquele tempo de delay. Por exemplo, a pessoa se converte hoje, mas a igreja só, vamos dizer, se acredita que ela se converteu quando ela recebe o tal dom do Espírito Santo, dom de línguas, alguma manifestação extraordinária, alguma coisa. Esse não é o nosso entendimento. Pelo menos o que eu creio é que no momento da conversão real, conversão sincera, a pessoa se converteu, talvez não falou para ninguém, mas ela se converteu, ali mesmo ela já é selada com o Santo Espírito da promessa, ela já está dentro da família. É claro que depois vem a parte de divulgar para a igreja, de chamar alguém para conversar, de tornar externo aquela situação. Mas nós entendemos que, uma vez convertido, eu não preciso esperar uma grande manifestação. Isso é a dúvida de muitas pessoas até hoje. Puxa vida, eu me converti, mas até hoje eu não consigo falar em língua. Como assim? Peraí, vamos devagar. Uma coisa não elimina a outra. Você se converteu, ok? Você tem certeza disso? Foi de coração? Foi algo que você sentiu-se cheio, do Santo Espírito de Deus ali naquele momento? Então, eu tenho que crer que aquela pessoa agora é meu irmão em Cristo. Ele se converteu e foi selado com o Espírito Santo da promessa. O selo com o Espírito Santo fala de propriedade. O gado e até mesmo os escravos era marcado com um selo pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertencia. Deus colocou o Santo Espírito dentro do seu povo, para marcá-lo como sua propriedade exclusiva, não só como marcação de propriedade, Jesus ele disse que o Espírito Santo seria o nosso consolador, porque o povo estava desolado com a sua partida, com o seu retorno para o céu. Ele falou, não os deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou, aí vocês receberão o Consolador. Ele vai vir, ele vai ficar com vocês não ficarão sozinhos, não ficarão desamparados. Então, esse Santo Espírito aqui, Espírito Santo da promessa, ele é aquele que nos dá a certeza. E aí, a partir daqui, já temos outras teorias, Esse Santo Espírito, uma vez selado, o crente, eu consigo perder essa salvação? Aí, uma vez que eu consigo perder essa salvação, eu consigo ganhar ela novamente? A coisa começa a complicar. Como eu disse lá no início, às vezes nós queremos
teorizar demais a coisa, está muito simples para nós. Está muito simples. Jesus ele não trouxe dificuldade no evangelho que ele trouxe para a humanidade. Nós que tratamos de complicar a coisa toda. O selo com o Espírito fala de segurança. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso. Quando o rei Dario selou a boca da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair. No tempo em que Esther era rainha, o rei usou seu anel para selar as cartas e documentos. E uma vez feito isso, ninguém podia alterar o conteúdo. Pilatos fez a mesma coisa quando ordenou que os soldados guardassem o sepulcro com bem nos parecer. Eles selaram a porta com a pedra a porta do túmulo. É interessante, irmãos, que o selo, quando o Espírito Santo de Deus ele nos sela, isso quer dizer que nada mais consegue burlar esse selo. Nada mais tem o poder, porque imagine bem, nós colocamos todo o plano de redenção em xeque quando nós aceitamos que essa salvação ela pode ser perdida. Me desculpe se talvez alguém entende isso, mas eu não consigo entender, eu não consigo crer num plano de salvação tão poderoso, tão eficaz como foi a morte de Cristo na cruz, que agora simplesmente eu perco por um vacilo meu. Uma vez escolhidos, um povo escolhido não é qualquer um, é um povo que o próprio Deus escolheu para si, esse povo é selado. Ah não, agora eu erro e perco tudo. Desculpa, mas não parece coeso com o plano de salvação que Cristo propõe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Passível de quedas? Com certeza. Passível de deslizes? Felizmente sim. Esse corpo carnal ele vai conosco até o nosso fim. Seja através da volta de Jesus ou seja através da morte. Ele vai conosco. Nós somos passíveis de errar pelo caminho. Mas perder a salvação, um erro capaz de nos tirar das mãos de Jesus, não vejo embasamento bíblico para nós defendermos isso. É claro que, vamos lá, uma coisa não justifica a outra. Se eu digo que sou convertido, mas não tenho atitudes tais, então o erro não está que eu perdi a salvação no meio do caminho. Eu nunca fui salvo. É isso que às vezes nós nos confundimos. Não, mas a pessoa está na igreja há 10 anos, sempre disse convertido, mas não vive como convertido, nunca se converteu. Ele não perdeu a salvação. O erro está no início e não no meio. Então, nós precisamos entender isso e dar o valor devido a esse plano de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele é o penhor. É aquilo que é dado como garantia. A palavra grega para penhor, de origem semítica, cujo sentido original vem do meio comercial. Quando uma pessoa comprava algo e dava uma quantia em dinheiro como espécie de entrada, ou um sinal, ou uma primeira prestação. Posteriormente foi usada no grego para falar de aliança de noivado. Quando Deus nos deu o Espírito Santo, Ele estava se comprometendo a dar-nos toda a herança reservada para seus filhos no céu, o penhor, para que nós fôssemos libertos, um preço deveria ser pago. E Jesus, ele foi, Deus, ele deu o seu próprio Filho como penhor. Ele deu a vida dele, ele penhorou Jesus, a vida de Jesus, para nos libertar. Como nós conhecemos a história, principalmente nos Estados Unidos, quando se tinha que libertar os escravos, aquela carta de alforria, muitos senhores de escravos, além de dar a liberdade escrita, o documento escrito para o escravo, ainda tinha que dar talvez uma quantia em dinheiro. Alguns governos eles estipularam isso, e por cada escravo, além da carta de alforria, você tinha que dar para o escravo, ele tentar começar uma vida nova, uma quantia
em dinheiro. Deus, através de Jesus, ele pagou por nós o preço. Ele penhorou, ele deu o seu filho não como uma entrada, mas como um pagamento completo pela nossa liberdade, pela nossa redenção. A conclusão: de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito, o que inclui toda a história, todos os homens e tudo o que existe nos céus e na terra. Como eu disse, nada foge do plano de Deus. A igreja é um plano de Deus desde o início. Às vezes nós podemos entender com o afastamento de Israel, a rejeição que Israel teve com Jesus. Às vezes nós podemos imaginar que aqui Deus perdeu o controle da história. Não era para acontecer isso. Não. Jesus veio para morrer e ele sabia disso. Por isso de tanto sofrimento, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele morreria. Ele sabia que ele seria rejeitado. Ele sabia. Muitas pessoas hoje estão ouvindo outro dia a busca do Jesus histórico. A ciência, os teólogos de hoje, que não acreditam nos milagres que Jesus fez, eles buscam o Jesus histórico. Jesus existiu sim, mas Jesus não era Deus. É isso que eles dizem. Quem foi Jesus então? Jesus histórico. Eles falam que Jesus era um homem altamente treinado, com frases de efeito, que fazia as pessoas pararem para ouvi-lo. Ele foi instruído desde pequeno nas artes mágicas e tudo mais. Uma teoria que vocês veem que coisa incrível, que eles tentam deturpar. Eles trazem isso para tirar o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da vinda de Jesus aqui e do seu sacrifício em nosso lugar. Se eu creio que Jesus foi simplesmente um homem como nós, que não era Deus, então a morte dele não foi capaz de nos libertar. Eles quebram no meio o plano de redenção. Essa que é a ideia desses teólogos modernos aí. Mas não, nós entendemos que Jesus era Deus e é Deus, e morreu e se deu em nosso lugar. E sim, a morte dele foi capaz de nos libertar, por isso estamos aqui, por isso entendemos o que entendemos. Todo propósito é cumprido em Cristo, o que significa que cada bênção é concedida aos homens que estão em Cristo. Interessante é que o texto que nós lemos, ele fala de que tudo vai vir a convergir para o louvor da glória de Jesus. É interessante que durante toda a Bíblia nós vemos que a única coisa que Deus pede ao seu povo era obediência e adoração a Ele. Obediência e adoração. Tudo que Ele instituiu para o povo de Israel cumprir não era nada demais além de que eles obedecessem ao que Ele estava pedindo e conseguissem ofertar a Ele. Quando nós analisamos a questão dos dízimos do Antigo Testamento, Deus não precisava de mantimento nenhum. Deus não precisava de nada daquilo. O cerne da coisa era a obediência. O cerne da coisa não eram os valores. É claro que existia ali toda uma sistemática. Os sacerdotes, a tribo de Levi, não tinha terra, não produzia nada, então eles tinham que comer. E para eles se alimentarem, as outras tribos tinham que doar, para que eles continuassem o serviço no templo. Esse era o dízimo do Antigo Testamento. Não eram os valores, era a obediência de fazer. E não deixar que o serviço do templo parasse. O que estava acontecendo era, a tribo de Levi, os sacerdotes, não estavam recebendo o dízimo, eles tinham que largar o serviço no templo e ir trabalhar. E ir plantar para comer. E não era isso que Deus tinha ordenado. Todo o propósito é cumprido em Cristo. Tudo vai convergir no final para Ele. Ele virá e derrotará o inimigo. No desfecho da história, nós sabemos tudo como será. E no último ponto aqui, tudo foi feito e é feito e será feito para louvor da sua glória. O versículo 6 aqui, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Todas as tentativas de Deus para tratar a humanidade, tratar com a humanidade,
era para que o homem voltasse à verdadeira e pura adoração a Deus. Né? Quando Deus institui ali o jardim do Éden, Adão e Eva, o único trabalho que Adão e Eva tinham era louvar a Deus. Não que Deus se sentisse sozinho, Deus se sentia sozinho, então ele ia conversar com Adão e Eva. Não, ele queria ter contato direto com a sua criatura, só isso. É Deus. O homem até então perfeito, sem pecado, Deus tinha contato direto com os dois. Só que o homem não quis, o homem não aceitou, isso não bastava para o homem, ele queria o além, ele queria a única coisa que não podia, ele queria pecado. E desde então, Deus ele tem buscado formas de trazer esse homem de volta à adoração perfeita. Nós hoje, irmãos, vivemos um tempo como igreja de muito conhecimento. Talvez nunca foi aberto tanto conhecimento bíblico, tanto conhecimento da história, tanto conhecimento como nos nossos dias. Nós vivemos um momento, ao mesmo tempo que é um privilégio para nós, é um perigo tremendo. Porque é muito fácil também nós abraçarmos uma outra teologia maluca e perdermos o mundo. Mas nós vivemos um tempo em que, quem dera os crentes, né, do Novo Testamento tivessem um compilado como esse, com comentários, com tudo mais. Hoje nós temos o estudo que você imaginar, você puxa na internet. É claro que tem que ter os devidos cuidados, né? Tem que cair também na armadilha aí. Mas nós vivemos um momento de muito conhecimento. Quando você vai para a parte de arqueologia, a arqueologia, todos os dias, ela prova que a Bíblia é real. O que está escrito aqui de fato aconteceu. Todos os dias tem uma descoberta nova que traz mais verdade para a Bíblia. E mesmo assim, muitos de nós, muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas dentro da igreja ainda não entenderam a sua posição em Cristo. Nós somos, irmãos, escolhidos por Deus para estarmos na presença dele. Nada pode nos tirar deste lugar, se de fato, de coração, de verdade, nós nos entregamos a ele. Nada nos tira disso. Só que essa posição não deve criar em nós orgulho. É isso que Paulo está... O resumo aqui é que Paulo, nós somos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. É quando, às vezes, nós imaginamos bem, puxa vida, então, se eu sou abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, então não pode me dar dor de cabeça mais. Por que eu estou com essa dor de coroa aqui? Por que eu não conheço? Não, calma aí. Não é isso. Paulo escreveu isso aqui? Não. As bênçãos nas regiões celestiais é que nenhum tipo de problema nessa terra vai ou deve ter o poder de tirar de você a gratidão da escolha de Deus por você. Nenhuma dificuldade desse mundo deve ter o poder de tirar de nós a gratidão de imaginarmos que um dia estaremos com Ele. Às vezes nós olhamos assim, as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Não, então eu vou ser abençoado aqui, eu vou ser rico e nenhum mal vai me acontecer, eu vou deitar na cama e vou dormir em paz sem nenhum problema. Não está escrito isso aqui. Nós teremos problema na família, nós teremos problema com o vizinho, teremos serviço complicado, dores, a idade chega, se fosse assim não precisava usar isso aqui, não é nada disso. Nossa vida aqui ela segue com todos os percalços. Normal. Somos humanos como qualquer outro. Só que a nossa esperança é diferente. Porque eu entendo que a minha posição é uma posição sublime. Nada disso aqui vai conseguir tirar de mim a gratidão de fazer parte dessa família. Se algum dia a nossa geração viver em um Brasil que não pudermos reunir mais como estamos aqui, e não é isso que vai nos fazer perder essa eleição, não é isso que vai nos fazer deixar de participar dessa família, muito pelo contrário, né? Talvez quando a coisa apertar um pouco mais, aí nós daremos mais valor à tão sublime posição que nós temos.
Infelizmente, como eu disse antes, né? Nós vivemos um momento de muito conhecimento e até então de muita liberdade. Tá bom? Graças a Deus por isso. Mas será que se em uma virada de chave, às vezes nós achamos que demora? Não, irmão. Não é assim não. Para proibir o evangelho demora. Demora, irmão. Demora. O Senado reúne pela madrugada, no outro dia de manhã, quem abrir a Bíblia será preso, já acabou. Não demora não, é assim, é uma virada de chave para que a nossa liberdade seja tomada. Não acho que demora não, que não demora. Nós já vimos em países vizinhos aí, o governo assumiu no domingo à noite, segunda-feira de manhã, já estava matando a doidada. Quem não negasse Jesus. Aqui perto de nós. Então, que nós possamos, como igreja, uma vez entendendo a nossa posição em Cristo, fazermos por onde? Sermos gratos a Deus a cada dia. Sermos não merecedores, porque a gente não vai conseguir ser merecedor nunca do que Deus fez, do que Jesus fez por nós. Mas que nós possamos ser cada dia mais agradáveis a Ele. Quando Ele tratar conosco, que nós possamos aceitar o tratamento de Deus. Aceitar a correção. O filho, o bom filho, ele aceita a correção porque ele entende que aquilo ali é bom para ele. Nem sempre, no ato, no momento, eu vou entender. Mas ali na frente eu vou compreender. Realmente minha mãe estava certa. Meu pai estava certo. Geralmente está, né? Geralmente a mãe, que ela fala, pode cumprir que está assim. Geralmente está. E Deus, muito mais. Aquilo que Ele nos repreende, aquilo que Ele nos puxa, aquilo que Ele nos guia. Uma diferençazinha hoje aqui de 2 centímetros, lá na frente vai dar 15 metros de erro. Precisamos voltar. É mais fácil voltar aqui 2 centímetros do que 15 metros depois. Que nós possamos, como igreja, entender a nossa posição e agora cumprirmos, né? A ordenança de Cristo para nós, de Jesus para nós, de Deus para nós, que é pregar esse evangelho. Às vezes nós achamos que a nossa missão é apenas nos reunirmos aqui, faz parte, é importante, mas no nosso dia a dia, essa mensagem ela precisa ser propagada, de uma forma ou de outra. Talvez você não abra a boca, mas o seu testemunho, ele prega por você, ele prega por nós. Né? Nós possamos entender isso, e agora eu deixo em liberdade. Se algum irmão quiser comentar algum ponto da lição, eles são bem extensos, mas os irmãos têm liberdade. Irmão Valério, sobre a questão do primeiro comentário no início, quando o irmão comentou sobre a questão do dia relacionado ao domingo, sábado, que do ponto de vista, né? Eu concordo plenamente nessa parte aí, até porque a gente acabou criando uma formalização das coisas sem ter um princípio dentro dos ensinamentos de Jesus. Jesus, se a gente for olhar os ensinamentos durante o ministério que ele teve aqui na Terra, a maioria do que hoje as pessoas colocam como base da igreja evangélica em relação a tudo, doutrina, ensinamento, muitas das vezes não está enquadrado, não está assim colocado dentro daquilo que Jesus ensinou. E a gente tem criado uma forma, ou uma forma, né? Os dois sentidos ao mesmo tempo, forma e forma, que a gente tenta formalizar as coisas dentro de uma forma, onde aquilo que eu acredito que o meu princípio talvez não está dentro da Bíblia, mas está dentro do meu princípio, eu quero formalizar e padronizar os outros demais, sem ter uma base sólida. E isso tem criado, de certa forma, um vínculo formalizado dentro de um idealismo que não é bíblico. O que não pode, é como o irmão disse, é a gente querer colocar as coisas de uma forma como uma base, um princípio, e que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aí sim é errado.
E a gente observa que dentro das igrejas evangélicas, muitas coisas têm prejudicado, de certa forma, o culto verdadeiro a Deus por pessoas quererem impor seu ideal, achando que é algo bíblico e que não está na Bíblia, está apenas dentro de uma verdade que a pessoa criou, acreditou nela e quer impor sobre os outros demais. Isso é um grande erro. E isso tem prejudicado, sim, o culto verdadeiro a Deus, de forma a não criar escândalo, também, que muitas das vezes acaba criando. Então, assim, não é tão complicado as coisas entender. As pessoas que complicam elas de forma a criar, como o pessoal diz, cabelo no ovo, chifre na cabeça de cavalo, alguma coisa assim parecida. E infelizmente, enquanto não for criada uma conscientização dentro da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, como Paulo disse lá em Romanos 12, verso 2, sobre a mente renovada, sobre a mente transformada, dentro de um princípio do ensinamento de Cristo em nossas vidas, enquanto isso não for criado, a gente vai estar sempre criando um probleminha, aqui e ali, dentro da igreja. Mas eu acredito que aquilo que o Espírito Santo modifica na nossa mente, na nossa vida, é bem mais viável, tanto para o nosso crescimento como para o crescimento da igreja, é estarmos conectados de uma forma unânime. Ser unânime não é padronizar, mas é entender através do Espírito Santo de Deus a mente de Cristo. E quando nós entendemos a mente de Cristo, nós criamos uma consciência totalmente diferenciada daquilo que nós achamos que é, mas que na verdade cai por terra quando olhamos para a palavra de Deus. Temos que estar com a mente aberta para entender essas partes aí, porque se a mente bloqueada, ela nunca vai entender. Tem que haver um desbloqueio, e para haver um desbloqueio tem que estar aberto ao Espírito Santo de Deus, não é ensinamentos humanos. Tem pessoas que não conferem nada na Bíblia, acreditam em tudo aquilo que ouvem, Ah, não, é bonito, é uma coisa boa, não vejo como errado, mas não olha na Bíblia, olha só os fatores que na maioria das vezes são aprovados pelo mundo, mas a gente não confere. Será que é aprovado por Deus? Deus está aprovando? Deus realmente aprova essa atitude, ou essa consciência, essa ideia? Então nós precisamos buscar isso aí também. Não é só ouvir aquilo que o homem fala, mas colocar buscar na Bíblia, esse conhecimento profundo. Comentário, Romano. Você falou, assina embaixo, a questão, é um texto muito claro, a respeito da predestinação. A gente coloca coisa onde não tem, a gente acredita em coisas onde não tem. Por exemplo, a gente às vezes debate coisas que o ser humano inventa. Por exemplo, o livre-arbítrio. Na Bíblia não está escrito lá em nenhum momento livre-arbítrio. Nunca li e nunca vi alguém falar que tem. Se estiver errado, é só provar isso. Mas ao contrário, a predestinação tem do início ao fim da palavra de Deus, Então, eu acho que em 1618, Simão de Dort,
aconteceu uma reunião lá e essa reunião teve mais de 100 pessoas lá, sem falar na população em peso, pessoas com muito mais gabarito de a gente aqui, doutores, mestres dentro da palavra de Deus, debateram por 1 ano a respeito sobre isso, sobre 5 pontos que levantaram dos arminianos, e eles fizeram a contraprova, e no final tem documentos documentados que eles falaram que aquilo que eles levantaram, que os arminianos levantaram, era uma heresia. E pessoas que não vou nem questionar, porque são muito inteligentes e conhecedores da palavra de Deus. Então, eu acredito firmemente na predestinação, em tudo que Deus fez, que não é por obra nossa, por nenhum tipo de dedinho nosso que garantimos a salvação, mas sim pelo meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não tenho dúvida nenhuma disso, do plano da redenção que foi antes de tudo, ele já havia predestinado isso, lá antes da criação, quando era Ele, o Espírito Santo e Jesus Cristo, nós vemos isso na Bíblia todinha. Então, não há muito o que falar. O texto de Efésios é muito claro. Paulo foi o cara que mais explicou sobre predestinação nas suas cartas, em Romanos, em Coríntios, em Colossenses e Efésios também. Não tem muito o que falar, né? A própria Bíblia já traz a respeito disso. Graças a Deus que nós hoje temos a oportunidade, né, de ver claramente isso, coisas que os irmãos, né, debateram lá atrás, né, 1611, 13 de novembro de 1611, debater arduamente 1 ano a respeito disso, para você ver quanto que foi sério aquilo, né? Não foi algo de uma semana, não foi algo de um domingo, foi 1 ano debatendo a respeito da palavra de Deus, a respeito de algo muito sério. Eles combateram a heresia naquele ano e nos anos seguintes, e algo se perdeu durante o caminho. Essas heresias voltaram para o meio evangélico. Essa é a questão que você falou aí, de ser batizado de novo pelo Espírito Santo. Você aceitou a Cristo, você já foi batizado pelo Espírito Santo. Aí você tem que se batizar de novo para poder falar em língua. Uma heresia totalmente sem base nenhuma bíblica para isso. E entre outras coisas, né, arminianas que nós vemos no meio pentecostal. A gente encontra isso aos montes quando a gente anda pela rua fora, quando a gente escuta pastores, enfim, várias denominações. Então, nós temos que fazer o que eles fizeram novamente, né? Em 1611, dentro da nossa própria igreja, rever valores, rever conceitos, rever doutrinas, e para a gente não ficar a ver navios e pregar coisas que não são verdadeiramente cristãs, verdadeiramente bíblicas. Porque o centro de tudo é Cristo, o centro de tudo é a Bíblia. Nós temos que ter o conhecimento dela para poder seguirmos nesse caminho que é Cristo. Vamos ver? Eu estava lembrando aqui com respeito à eleição, predestinação. Eleição é escolha, né? Então, nas eleições nós vamos lá para as urnas escolher prefeito, vereador, governador, estado, né? Às vezes erramos na escolha, né? Mas Deus não erra, não. Deus, ele escolhe aquilo que de fato, né, vai ser um servo fiel. E algumas situações ele permite, a palavra de Jesus diz na nossa vida, que nós somos falhos, né? Quando nós estamos aqui neste mundo, nós somos falhos, para nos provar a nossa fé, para nos ensinar melhor. Então ele sabe o que faz, mas ele não significa que ele errou na escolha. Eu escolhi a pessoa errada, nós escolhemos errado. Deus não escolhe errado. A eleição e predestinação de Deus é uma coisa que
Ele escolheu e não muda. E apenas nós é que não temos essa capacidade de escolher ninguém. O Senhor Jesus, Ele ensinou isso na prática, né? Para os seus discípulos. E João capítulo 17, verso 20, né? Ele fazia uma oração sacerdotal no capítulo 17, quando chega no verso 20, ele diz assim: Pai, eu não oro só por estes, mas por todos quantos hão de crer no meu nome. Quem são esses? Não. Então, o Senhor Jesus estava ensinando ali para os discípulos que eles, sendo judeus, a salvação não era só para eles, era para todos quantos iriam crer no nome. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não há judeu nem grego, né? Todos que crerem no Senhor serão salvos. Então, a escolha é dele. Agora cabe à igreja o papel de quê? Evangelizar, né? Por isso que lá em Marcos, capítulo 15, né? Aliás, capítulo 16, verso 15 e 16, o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, né? Não fica só em Jerusalém, só na Judéia, em Samaria, não. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Vão pegar o evangelho até que volte. Quando o Senhor vai voltar, não sei. Nem os anjos sabem, só meu Pai. Então não se preocupe com a minha volta, se preocupe em pregar o evangelho. Quanto à eleição, é a coisa de Deus, né? Nós não temos capacidade de escolher ninguém. Quem sou eu para dizer fulano é salvo, fulano não é? Né? De repente nem eu sou. Eu tenho que saber de mim, né? Eu tenho que saber da minha vida. Então, mais uma coisa interessante aqui é que o Senhor Jesus também, muito antes dos apóstolos se tornarem apóstolos e receberem a missão de pregar o evangelho tanto quanto ensinar, ele disse para eles assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, todo mundo, né? E ensinar, né? Tudo que eu vos tenho ordenado. E uma das coisas que eu prezo muito dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é a santidade, a santificação, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, verso 7, né? Ele escreve lá: todos os amados de Deus chamados para ser santos. Então nem todos são chamados para ser santos, né? Mas tem igrejas superlotadas aí, mas nem todos estão lá, foram chamados para ser santos. Vivem uma vida, né, ao bel prazer deles, né? Então eu fiquei observando aqui que Paulo, quando escreve aqui esse texto que você acabou de ler, né? No verso 4 ele diz: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Ser santo é ser separado, procurar viver aquilo que agrada ao Senhor. Tanto é que lá no verso 12, né, o apóstolo Paulo diz: nós somos salvos para o louvor da sua glória, né, não da nossa. Por isso que ele diz lá em Gálatas, né? Eu não tenho que me gloriar, eu tenho que gloriar na cruz de Cristo, né? Então, o que é cruz, né? Sacrifício. Cruz fala de sacrifício, de vida, não é vida fácil para o crente. Então, ser crente não é fácil, né? Embora ter sido escolhido, ter sido adotado, mal pensando tudo isso aqui. Mas não pensa que vocês vão viver uma vida, né, tranquila, não. Tanto é que ele disse lá para Timóteo, né? Na carta de Timóteo: aquele que quiser ser servo de Deus, ele vai sofrer dura repreensão, né? Porque o mundo não vai aceitar. Então o mundo quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor, né? Então nós precisamos entender essas coisas. Aquele que foi eleito, foi escolhido, que foi adotado por Deus na pessoa de Cristo, ele pertence a Deus, ele precisa servir aquele a quem ele pertence. Como você citou o exemplo do escravo, né? O escravo ele era carimbado, ele usava uma bola na orelha, né? Porque esse é de fulano. Ele sabia que tinha um modelo, né? Estava examinando o livro de Deuteronômio, quando Moisés escreveu a respeito disso aí, das leis, né? Quem visse um escravo com uma bola no que fosse no nariz ou na orelha, ele sabia quem era o dono. Entendeu? Não eram todos os donos que tinham modelo igual. Entendeu? Cada um tinha um modelo, ele sabia de quem era. Esse aí é de fulano. Eu não sei se ainda usa hoje, né? Mas antigamente, né, meu irmão, nas fazendas usavam carimbar o boi, né? Com o nome do dono, né? Vocês lembram disso? Não sei se vocês são dessa época, né? Eu sou dessa época, entendeu? Em que usava a primeira letra, né? No carimbo, né? Que esquentava lá, carimbava o boi. Esse é de fulano, ao carimbo. Assim somos nós, né? Então, se nós somos filhos de Deus, nós devemos viver como filhos de Deus. Então é isso que Paulo está ensinando aqui. Nós somos escolhidos, fomos salvos
pela sua graça, não depende de nós, é a graça de Deus em nós, né? Nós somos falhos, somos, mas somos salvos para viver santos e irrepreensíveis. A gente sabe que é difícil, né? Mas a repreensão é correção, né? Lá na carta aos Hebreus, ele escreveu isso aí, né? Aquele que é filho, Deus corrige. Então, se você receber uma correção, não se glorie disso, nem fique triste, é porque você é filho. Está sendo corrigido, porque é filho, é o pai que está corrigindo. E também, continuando esse texto lá em Hebreus, diz que aquele que não é corrigido pelo pai, que não é filho, é bastardo. O que é um bastardo? Não é filho. Então, nós vemos que essa carta do apóstolo Paulo aqui aos Efésios, ele está ensinando para os crentes gentios, tinha judeus ali também, mas mais para os gentios, falando a respeito da eleição. E quando nós vemos lá na carta, que eu estou aí, carta aos Romanos, especialmente capítulo 11, né, da carta aos Romanos, Paulo fala isso. Que veio o endurecimento a Israel para que nós gentios fôssemos salvos. Né? Então Deus escolheu e ele faz o que ele quer. Né? Não significa que Israel deixou de ser Israel, não significa que Israel deixou de ser o povo de Deus, continua sendo. E no final do capítulo 11, Paulo diz que Deus ele é sábio, né? Ele escolheu o seu povo, ele vai juntar esse povo tudo de novo e vai perdoar os pecados, mesmo que eles não queiram. Achei interessante isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. E às vezes nós questionamos, né? Que no caso de Israel, é o apóstolo Paulo falando a respeito dessa eleição, que eu achei interessante isso. Eu estava lendo isso aqui lá em casa, no capítulo 11, verso 25 em diante, diz assim: olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. O que é mistério? Mistério é algo desconhecido que só está na presença de Deus, né? Para que não sejais presumidos em vós mesmos que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Querendo ou não, Israel vai ser perdoado dos seus pecados, porque Deus o prometeu. Não foi Jacó, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi ninguém. Deus prometeu que vai tirar o pecado dele. Estamos fazendo até hoje, né? O povo de Israel ainda não aceita Jesus como Salvador e Senhor. Mas Deus, por causa deles, ele escolheu, é dele, então ele faz o que ele quer. Então ele vai perdoar o pecado deles, mesmo querendo ou não. Deus vai mudar os corações deles. Aquela profecia que está lá em Ezequiel, né? Vai mudar o coração deles de pedra, né? Coração de carne. Então até hoje os corações deles são coração de pedra. Alguns deles não creem no Senhor. E Paulo está dizendo aqui: essa é a minha aliança, foi um pacto que Deus fez com eles e vai cumprir. Deus é fiel para cumprir, né? E quanto ao Evangelho, agora olha só o que Paulo diz aqui: quando eu tirar os seus pecados, Deus vai fazer isso. Verso 28: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos seus pecados. Paulo fala aqui de eleição, de escolhidos, né? Ele fala aos Efésios. Então eles não creem no Evangelho, eles são nossos inimigos. Não adianta você ir lá pregar o Evangelho de Cristo para Israel, eles vão te apedrejar, vão te matar, vão te fuzilar. Né? Eles são inimigos nossos por causa do Evangelho. Tanto é que eles mesmos levaram Cristo na cruz, né? E tiraram a sua vida, mas esse era o plano de Deus. Então nós vemos que essa eleição, Deus escolhe quem Ele quer. Eu estava vendo um comentário na minha Bíblia aqui, né? E não cabe a nós escolher ninguém. Você falou que não tem a obrigação da igreja de pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo. Está escrito, né? Quem não crê será condenado. Agora, quem vai crer, quem não vai crer, não temos essa capacidade de saber. Agora Deus sabe. Né? Então, cabe a nós. Por quê? Porque a igreja tem que pregar o evangelho a toda criatura. É para que depois não haja desculpa. Eu nunca ouvi falar do evangelho. Alguém vai chegar para Jesus, né? Digamos assim, né? Tá, Senhor, eu não aceitei o evangelho que ninguém pregou para mim. Então, por isso que o dever da igreja é pregar tudo. Agora, quem vai ser salvo, quem não vai, só Deus sabe. Né? Agora, outra coisa que eu achei interessante, quando você falou de Salomão, né? Nós somos salvos para o louvor da glória de Deus. Salomão entendeu errado, né? Ele recebeu a sabedoria, fez aquela oração belíssima, né? Mas procurou a glória do mundo. Né? Só no finalzinho, como você disse, aqui foi entender, né? O mais importante é temer a Deus, né? Não adianta
querer procurar as glórias do mundo, você vai simplesmente se decepcionar, não vai quebrar a cara, como se diz no linguajar de hoje. Então nós somos salvos para a glória de Deus, sabemos que não vamos ficar aqui, né? Diz Paulo em Filipenses 3, versos 20 e 21, né? Nossa pátria está no céu, onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, sabemos que nós não vamos ficar aqui, né? E Ele vai transformar o nosso corpo abatido de humilhação para ser conforme um pouco da sua glória. Então, graças a Deus por isso. Então, Paulo está dizendo aqui, bendito Deus e Pai, né? Deve ser esse sempre o papel da igreja. Eu falei na ceia, né? Salmo 107. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Paulo está mostrando isso aqui. A bondade de Deus é que nos salvou, né? Ele nos escolheu para sermos salvos, né? Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu, né? Nós apenas aceitamos. Achei interessante quando o carcereiro de Filipe chega para Paulo e Silas e diz: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Você tem que ser circuncidado, né? Você tem que guardar os sábados, você não pode comer carne de porco. Não falava isso. Creia no Senhor Jesus, será salvo tudo por acaso. Então a salvação está baseada na fé, no crer, né? No Senhor Jesus. Agora, quanto a servi-lo, né? Se tornar nova criatura, aí você só vai perceber que a pessoa realmente é uma nova criatura se você fizer a vontade de Deus, né? Diz o Evangelho de João, aliás, na carta do 1 João, né? Ele diz assim, que o mundo passa a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você só conhece a pessoa é salvo, né? Dá para você perceber, ter uma ideia de quem é salvo, quem não é, não julgando, né? Fulano foi excluído, fulano não foi, mas pelos frutos que Jesus disse que conhecereis a árvore, né? Então o testemunho. Eu fiquei observando aqui em Gálatas capítulo 6, verso 15. Paulo vem fazendo um comentário que nós já passamos por esse estudo, falando a respeito da circuncisão, né? Verso 14: Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, o que vale aqui é ser nova criatura, crer em Cristo. Então ele fala para os Efésios aqui, né? Nós precisamos ser gratos ao Senhor, bendito, né? Seja o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. A maior bênção espiritual é a salvação, né? A maior bênção. Paulo está ensinando isso aqui para os crentes, para que eles sejam sempre agradecidos do Senhor, né? E se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus, pelo que nós falamos no Salmo 107, né? O que seria de nós, né? Estaríamos perdidos. Então Deus manifesta aqui a sua graça, a sua bondade, a sua eleição, né? A sua escolha. Como diz o apóstolo Paulo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, dele em Cristo. Antes do homem pecar, a salvação já estava traçada por Deus. Eu sabia que Ele é onisciente, sabe de tudo, né? Mas que nós possamos sempre glorificar a Deus mesmo com as nossas falhas, né? Sermos santos e irrepreensíveis, nós só vamos ser realmente na glória. Lá nós seremos totalmente santos e irrepreensíveis. Lá não haverá repreensão e nem alguém apontando o dedo: isso aí que você fez está errado, né? Porque nós temos ainda essa condição, talvez, de ensinar alguém, ajudar alguém, não como crítica, mas como auxílio, né? Ajuda. Esse é o dever que nós temos, mas jamais julgar alguém. A salvação é uma coisa, a bênção de Deus, e só em Cristo nós só vamos entender realmente todo esse propósito de Deus quando nós estivermos lá na glória, né? Então nós temos até um hino que diz que no céu nós vamos entender, né? Se aqui é difícil, nós compreendemos os benefícios que a salvação nos traz, só lá no céu nós vamos entender. Pois bem, agradeço a participação dos irmãos. Fizemos comentários. Vamos encerrar. E nossa irmã Vitória, esteja no do Senhor, encerrando esse momento. Senhor Deus e Deus Pai, nós te agradecemos a Deus por mais um dia no qual o Senhor nos deu, pela tua graça, pela tua
vontade, pelo teu amor e justiça para conosco. O Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo e cada vez mais, ó Pai, que possamos aprender da tua palavra e tê-la em nossos corações, que possamos usufruir dela no nosso dia a dia, nos edificando cada vez mais, nos tornando santos cada vez mais, ó Pai, separados deste mundo para louvor e honra do teu santo nome. Que o Senhor continue nos abençoando, fortalecendo o trabalho da tua igreja, abençoando a cada um irmão presente e aqueles que não puderam estar aqui também, que o Senhor esteja abençoando em seus lares. Que o Senhor nos abençoe para que possamos estar aqui mais à noite para louvar e engrandecer o teu santo nome e ouvir cada vez mais e mais a tua palavra. Essa é a oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.